Livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 10. Todos já acharam? Vamos ler com a guiação do meu Espírito. Abraão migra para o Egito. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã, e Abraão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a terra. Quando estavam chegando ao Egito, ocorreu a Abraão propor a Sarai, sua esposa: escuta com atenção, tu és uma mulher muito bonita. Portanto, quando os egípcios contemplarem tua formosura, alegarão: é a mulher dele, e me matarão, preservando a tua vida. Sendo assim, suplico-te, dize que és minha irmã, para que me tratem bem por consideração a ti, e por tua causa conservem também a minha vida. De fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bela, viram-na os oficiais da corte de Faraó e a elogiaram sobremaneira diante do seu monarca, e Sarai foi levada ao palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou muito bem Abraão, que recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e vários camelos. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó, sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abraão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como minha mulher? Agora, portanto, eis a tua mulher de volta, toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que tudo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente tem a história de Abraão, né? Aqui ele está sendo chamado de Abrão, a sua esposa está sendo chamada de Sarai, mas depois Deus vai mudar o nome deles para Abraão, e o nome de Sarai Deus vai mudar também para Sara, né? Então a gente vai usar o nome Abraão e o nome Sara, que a gente já está mais acostumado. Nesse capítulo aqui, a gente não leu o capítulo todo, mas é nesse capítulo aqui que Deus chama Abraão. Abraão vivia lá em Ur dos Caldeus. Abraão era um pagão, servia lá falsos deuses igual a todo mundo, perdido igual a todo mundo, e Deus chama Abraão: Abraão, sai da casa dos teus pais, sai da tua parentela, vai a uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, eu farei de você uma grande nação, né? Então Abraão está nessa jornada, saiu confiando em Deus, e Deus mandou Abraão para onde? Para a terra de Canaã. Era ali que Deus ia cumprir a promessa dele, e era ali que era para Abraão permanecer. E de repente, quando Deus vai para a terra de Canaã, o que acontece? Ele encontra ali fome, ele encontra ali escassez. A fome assolava a terra ali, né, irmãos? E não temos Abraão aqui se virando contra Deus, reclamando com Deus, dizendo para Deus: mas para que você me tirou lá da minha terra, né? Para que você me tirou? Estava tudo bem lá, não faltava nada. Aí a gente obedece a Deus e é isso que a gente ganha, né? A gente chega aqui na terra que Deus mandou, a gente faz a vontade de Deus, e quando a gente chega aqui, onde ia se cumprir a promessa, o que a gente encontra? Fome, escassez, né? A gente não tem Abraão dizendo essas coisas, mas a gente tem muitos crentes hoje dizendo essas coisas, né? A gente tem muitos crentes hoje dizendo: mas a gente caminha com Deus, Deus me chamou e eu pensei que a vida ia ser maravilhosa agora, eu pensei que os problemas iam ser resolvidos,
Eu pensei que a vida ia ser uma bênção, uma maravilha, e de repente o que eu encontro é dificuldade, sabe? O que eu encontro são preconceito dos meus familiares, é prova, é luta. Parece que o mundo inteiro se levantou contra mim, sabe? É isso que a gente ganha caminhando com Deus. É isso que a gente ganha fazendo a vontade de Deus. A gente obedece a Deus, Deus chama a gente e a gente embarca nessa jornada e a gente está fazendo tudo certo e de repente é só dificuldade, só prova, é só luta, né? Essas são as perguntas de muitos crentes, né, irmãos? E é claro que essa fome, essa dificuldade aqui é o próprio Deus trazendo essas coisas, porque Deus queria aumentar a fé de Abraão por meio da dificuldade, por meio da prova, por meio da luta, para que Abraão aprendesse a confiar em Deus, apenas em Deus, mediante a dificuldade. É muito fácil a gente achar que confia em Deus, é muito fácil a gente achar que possui a fé verdadeira quando as coisas estão indo tudo bem, né? Quando a gente está sendo abençoado, bens materiais, as coisas estão dando certo, a gente está com saúde, a gente está com casa, a gente está com carro, o negócio está prosperando, as coisas estão funcionando, sabe? É muito fácil, irmãos, dizer, não, eu confio em Deus, Deus é maravilhoso, Deus é minha vida, ó, Deus que preparou todas essas coisas, ó, se não fosse Deus, o que seria de mim? Muito fácil, mas é na escassez, é na fome que a verdadeira fé aparece. E Deus, chamando Abraão, Deus queria elevar a fé de Abraão, Deus queria fazer de Abraão um crente de verdade, sólido. Então Deus estava usando a dificuldade como degraus, para que Abraão aprendesse a confiar em Deus, apenas em Deus. Sabe, e da mesma maneira, irmãos, Deus usa as dificuldades na nossa vida. Deus muitas vezes, irmãos, traz os problemas financeiros. Deus muitas vezes traz a enfermidade. Deus muitas vezes traz as provas, traz as lutas, né, irmãos? Porque Ele quer nos ensinar a confiar nele e somente nele. Né, irmãos? Deus quer fazer com que nós venhamos a nos desenvolver espiritualmente. Abraão acabou de nascer de novo, mas ele precisava se desenvolver, né? Que nem um bebê nasce, mas ele não fica daquele jeito ali que ele nasceu, ele se desenvolve. E a nossa fé é a mesma coisa, não basta apenas nascer de novo, né, irmãos? A gente precisa se desenvolver, crescer espiritualmente, e é o que nós vamos ver nessa passagem. E essa é a intenção de Deus, levando Abraão até uma terra, até esse momento aqui, onde se encontra escassez e fome. É nessa circunstância aqui que Abraão iria aprender a confiar em Deus e buscar somente a Deus. Né, irmãos? E o que acontece? O que acontece é que a fé de Abraão começou a vacilar. A fé de Abraão começou a vacilar, e o que acontece é que Abraão resolveu tomar atitude. Abraão resolveu se colocar na frente. Abraão falou: não, Deus mandou ficar aqui, Deus falou que a promessa é aqui, mas eu vou para outro lugar. Eu vou descer para o Egito, eu vou buscar provisões, eu vou buscar recursos, porque se eu ficar aqui do jeito que Deus mandou, se eu confiar em Deus, as coisas não vai terminar bem não. Então eu vou usar os meus métodos, eu vou usar as minhas estratégias, eu vou usar os meus meios e eu vou fazer aquilo que Deus não mandou, né? E Abraão fez isso. Ele foi para o Egito sem consultar Deus, sem a ordem de Deus. E da mesma maneira, irmãos, muitas pessoas, ao invés de confiar em Deus, ao invés de buscarem a Deus, ao invés de depositarem sua esperança em Deus, não, irmãos, elas estão confiando nos seus métodos, elas estão confiando nas suas estratégias, estão confiando na força do seu braço, né? Elas acham que se elas não se colocarem a caminho, se elas não usarem o seu intelecto, a sua capacidade, o negócio vai por água abaixo, né, irmãos? Então eles fazem aquilo que Deus não mandou, né? Eles se metem com coisas que desonram a Deus, eles mentem, eles fraudam,
Porque eles acham que se eles permanecerem ali na palavra de Deus, confiando em Deus, buscando a Deus, as coisas não vai dar certo. Então eles se colocam a caminho, alguns vão estabelecer as suas estratégias, os seus meios, né, para se precaverem. Alguns estão, ao invés de confiar em Deus, estão confiando no seu emprego, estão confiando na força do seu braço, na sua saúde, na sua capacidade, né, irmãos? E o que nós vamos aprender nessa história aqui é que quando nós deixamos de confiar em Deus para nos colocar à frente e confiarmos em nós mesmos, que nós podemos tomar atitudes melhores do que as atitudes de Deus, o que vai acontecer é tragédia, é catástrofe, né? E o que vai acontecer é que Abraão, então, irmãos, ele vai descer para o Egito, né? E ele desce para o Egito, e o que acontece? Ele combina com a sua esposa, ele vai dizer, você é muito bonita, e você tem uma beleza assim, atraente, né? Sara já devia ter uns 65 anos de idade, mas de uma beleza muito atraente, que encantava as pessoas. Então, diga que você é minha irmã, porque se você disser que você é minha esposa, é capaz de eles me matar para ficar com você, né? Abraão, irmãos, a fé dele vacila de novo, né? Ele não acreditava que Deus poderia guardar a sua vida, né? Não, ele ainda estava confiando nos seus métodos, ele ainda estava confiando nas suas estratégias, ele ainda estava confiando, irmãos, nos seus meios. Então ele inventa essa história, combina essa história, porque ele acha que isso vai dar muito mais certo do que simplesmente depositar esperança em Deus. E o que acontece é que tudo estava indo muito bem, até Abraão perder a esposa, né? Já que Sara está livre e desimpedida, né? Já que Sara não tem esposa, Abraão é o irmão, já que ela está livre, ela é muito bonita, foram falar lá para o faraó, e de repente está Sara lá no palácio, né? De repente Abraão perdeu a esposa. Sabe, irmãos, o que acontece quando nós não confiamos em Deus? O que acontece quando nós nos colocamos na frente de Deus? O que acontece quando a gente acha que as nossas estratégias é melhor? Quando os nossos meios são melhor, né? Quando a força do nosso braço é melhor, o que acontece? O que acontece é o que aconteceu aqui, né, irmãos? É desgraça atrás de desgraça, é problema atrás de problema. Aquilo que deveria ser uma solução, de repente se tornou um problema ainda maior. Agora está Abraão sem esposa. Olha só a condição. E o que vai acontecer? Deus vai abandonar Abraão. Abraão pecou, Abraão está desonrando a Deus, está faltando fé para Abraão, né? O pai da fé está sem fé. E o que vai fazer? Deus vai abandonar Abraão, Deus vai desistir de Abraão, Deus já não aguenta mais as estratégias de Abraão. Não, irmão, Deus vai socorrer Abraão. Olha só o que vai acontecer. Deus vai socorrer Abraão. Sabe, isso mostra, irmãos, que se Deus lidasse com as pessoas de acordo com os seus pecados, sabe, uma hora não sobrava um aqui nesse mundo, né, irmão? Se Deus fosse retribuir a altura dos pecados das pessoas, não tinha um que ficava vivo, né? Então, irmãos, Deus vai ensinar Abraão, mas agora Deus precisa socorrer Abraão dessa dificuldade que ele mesmo procurou, né? Quantas pessoas, irmãos, elas se encontram em dificuldades que elas mesmas procuraram? Sabe, irmãos, muitas vezes eles entraram e assumiram dívidas que não têm condição de pagar, e de repente eles estão lá, prestes a perder tudo, e Deus vai e Deus socorre eles, ainda que a culpa seja deles, né, irmãos? Quantas vezes as pessoas estão numa condição difícil, né? As pessoas estão com uma enfermidade, e na enfermidade a pessoa está lá desonrando Deus, sabe? A pessoa merecia morrer de tanto que desonra a Deus, mas Deus vai lá e socorre a pessoa, ainda que ela não merecesse.
a cura, sabe? Deus soluciona o problema financeiro, Deus restabelece brigas familiares, ainda que as pessoas procurem os problemas. Sabe quantas vezes, irmãos, isso não é comum na realidade da vida de todas as pessoas? Sabe, quem que vai dizer que nunca fez alguma coisa errada, né? Tomou alguma atitude errada e mesmo assim, a culpa sendo sua, Deus veio, teve misericórdia e socorreu. Né, irmãos? E é isso que nós estamos vendo aqui. Deus indo ao encontro de Abraão, Deus resolvendo o problema de Abraão, ainda que a culpa seja dele. E o que vai acontecer, irmãos? O faraó, ele ficou tão feliz de ter pegado Sara, que o faraó já está tratando bem Abraão, já está até pagando dote para Abraão, né? Já está dando ovelhas, já está dando bois, jumentos, jumentas, servos, servas, até servos e servas está dando, camelos, né? Está tratando muito bem Abraão. Sabe, mas o que adianta, irmãos, receber todas essas coisas baseado em fraude, baseado em engano? Sabe quantas pessoas, irmãos, elas estão prosperando, sabe, elas estão ganhando um monte de coisa, conseguiram comprar casa, conseguiram comprar carro, sabe, a vida está maravilhosa, mas é baseada em fraude, é baseado em engano, é baseado em mentira. Sabe, irmãos, imagina só a situação desconcertante que Abraão está, sabe, sendo bem tratado, né? Está pagando dote para ele. Mas Sara não está, não. Cadê o pai de Sara? A mãe? Não tem, então eu vou pagar por irmão. Então a mãe deu um monte de coisa para Abraão, tratando Abraão como um rei, né? Dando tudo para ele. Olha só a situação desconcertante. E Deus está lá resolvendo o problema. Deus vai resolver o problema. Como é que Deus vai resolver o problema? Deus vai mandar doenças para o faraó, para os familiares do faraó, para toda a corte do faraó. E o texto bíblico, irmãos, vai deixar bem claro aqui no versículo 17, doenças horríveis, horríveis. Não era nada leve, não. Eram doenças horríveis. Então, imagina a situação, até o ponto, irmãos, que o faraó vai perceber, o faraó vai perceber que tem relação com Sara. O faraó, de alguma maneira, vai descobrir que aquilo está relacionado com Sara. O faraó vai perceber que Sara é esposa de Abraão e não o irmão. E o que vai acontecer, irmãos, é que Deus não apenas vai socorrer Abraão, mas Deus agora vai exortar Abraão. Deus vai mostrar para Abraão o seu erro. Deus vai mostrar para Abraão o seu pecado. E Deus vai fazer isso por meio de um ímpio, o faraó. Né, irmãos? E o que a gente vai ver é que o faraó vai virar para Abraão e vai falar para Abraão: Abraão, sabe o que é isso que fizeste, Abraão? Por que você não disse, Abraão, que ela era tua esposa? Por que você vai dizer? Por que você disse que ela era tua irmã? Sabe, você me fez pecar. Você trouxe maldição para o meu reino aqui. Você trouxe todas essas pragas. Por que você fez isso, Abraão? Olha só, um ímpio exortando Abraão sobre o seu pecado, sobre o seu erro. Né, irmãos, quantas vezes hoje em dia, irmãos, os ímpios estão exortando os crentes? Sabe, mas o que é isso que você está fazendo? Sabe, como é que você está lidando com a situação desse jeito? Como é que você está lidando com o problema financeiro desse jeito? Sabe, como é que você está lidando com a enfermidade desse jeito? Você acha que desse jeito que lida com a enfermidade, com essa angústia, com esse desespero, com essa aflição? Não, você não devia estar agindo desse jeito. Você não devia estar pensando desse jeito. Você não devia estar tendo essas atitudes. Quantas vezes, irmãos, Deus
usa ímpios para exortar os crentes, irmãos. Sabe, e é o que nós estamos vendo aqui. Sabe, e Abraão, irmãos, ele vai aprender. Abraão, ele vai aprender. Não temos Abraão fazendo mais esse tipo de coisa. Abraão vai aprender. Puxa vida, eu devia ter confiado em Deus. Puxa vida, eu devia ter esperado em Deus. Puxa vida, eu devia ter colocado a minha esperança em Deus. Puxa vida, que vergonha. Olha só, o faraó está certo, um ímpio me exortando. Abraão, que foi chamado para ser uma bênção para todas as nações, agora Abraão está sendo uma maldição aqui. Está trazendo maldição para o faraó, maldição para lá, maldição para todo mundo lá da corte lá. Sabe, as pessoas estão sofrendo por culpa de Abraão. E Abraão está sendo exortado. Sabe, agora imagina se Abraão, quando estivesse sendo exortado, estivesse fazendo cara feia. Né? Imagina Abraão fazendo cara feia. Não acho que devia estar ouvindo essas coisas, não. Não acho que devia estar ouvindo essas coisas, porque não menti, não era mentira. Né? A Sara realmente era minha irmã. Né? A gente tem o mesmo pai, mas de mãe diferente. Né? Então não foi uma mentira, né? Abraão não está se justificando, ainda que Sara fosse a irmã dele. Não, irmãos, Abraão está percebendo aqui o seu erro. Glória a Deus. Está percebendo o seu pecado. Está percebendo que deveria ter confiado em Deus e não confiou. Abraão está envergonhado. E Abraão, irmãos, mediante o seu erro, está crescendo espiritualmente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e o que acontece com os crentes hoje, irmãos? Sabe, irmãos, eles fazem cara feia. Sabe, irmãos, eles acham que não precisam ser exortados, não, apesar de terem pecado, apesar de terem desonrado Deus na sua dificuldade, apesar de terem desonrado Deus quando não confiaram em Deus. Sabe, eles fazem cara feia e eles acham, não, mas por que eu deveria ter ouvido esse tipo? Não preciso ouvir esse tipo de coisa. Né, irmãos? Abraão não está tentando amenizar nada. Abraão não está tentando justificar que aquilo não foi um erro. Ele sabe que aquilo foi um erro. Mas hoje em dia, irmãos, muitas pessoas elas começam a inventar uma nova história na cabeça. Né? Elas começam a criar uma nova narrativa. Sabe, irmãos, elas amenizam seus erros, elas amenizam seus pecados. Sabe, irmãos, e elas reescrevem a história daquilo que aconteceu com elas para que elas mesmas se sintam bem. Sabe, irmãos, quando elas deveriam enxergar quão hediondo são as suas atitudes para, mediante a isso, crescer espiritualmente na presença de Deus. Né, irmãos? E nós estamos vendo Abraão crescendo na presença de Deus. Estamos vendo Abraão sendo exortado por um ímpio. Sabe, irmãos, por isso que sempre que alguém nos exorta, seja crente, seja ímpio, sempre que alguém vira para nós e diz, você não deveria estar agindo assim. Você não deveria estar falando assim. Presta muita atenção, porque pode ser Deus falando com você por meio até de um ímpio. Sabe, irmão? Então, cada vez que a gente vira a cara, cada vez que a gente pensa, eu não deveria estar ouvindo esse tipo de coisa, eu acho. Você está falando isso muitas vezes para o próprio Deus. Né, irmãos? Ao invés de você crescer espiritualmente, não, pode ser a sua ruína espiritual. Né, irmãos? E o que nós estamos vendo é Abraão, Deus socorrendo Abraão e a fé de Abraão crescendo. Deus não está abandonando Abraão, mas Deus está ensinando Abraão como é que as coisas funcionam. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como as coisas funcionam? Nós confiamos em Deus, nós não damos um jeitinho nas coisas. Irmãos? Não é o nosso jeito, não é da nossa maneira, não é do jeito que a gente quer, dos nossos meios, com as nossas estratégias. Não, irmãos, nós confiamos em Deus. Nós depositamos nele a nossa confiança. A gente não fica desesperado na dificuldade, não, precisa fazer alguma coisa, não, a gente confia em Deus. Se tiver que fazer alguma coisa, quem vai fazer é Deus. Irmão, nós simplesmente descansamos tranquilo. Nada vai acontecer, irmãos, se não for da vontade de Deus. E é o que Abraão está fazendo aqui, entendendo aqui. O faraó vai mandar Abraão ir embora no mesmo momento. Toma aqui a tua esposa
e vai embora. E providenciou tudo que ele precisava para ir embora, não deixou ele levar tudo que ele tinha, mas você vai embora já. Abraão então voltou para onde ele não deveria ter saído, né? Mas para a terra onde Deus disse que ia sustentar ele, Canaã. Sabe, irmãos, nós muitas vezes precisamos tomar cuidado, irmãos, num momento da dificuldade, não sair correndo para o Egito. No momento da dificuldade, a gente corre para o Egito, corre para o desespero, corre para a angústia, corre para a aflição, corre para a fraude, corre para a mentira, corre para o engano, quando deveria confiar em Deus, quando deveria buscar em Deus. Sabe, a gente não consegue enxergar longe, mas Deus está enxergando. Se nós colocarmos a nossa esperança em Deus, se Abraão tivesse confiado em Deus, tivesse permanecido onde Deus mandou, Deus teria sustentado Abraão. Sabe, se nós permanecermos firmes na nossa fé, confiando em Deus, sabe, irmãos, a gente vai ser sustentado. Sabe, irmãos, a gente não vai se encontrar numa situação desconcertante, não, irmãos, a gente vai ser sustentado. Por isso que textos como esse aqui, irmãos, não é para a gente se sentir feliz em nossos pecados, porque Abraão pecou também. Mas a intenção do texto bíblico não é, eu pequei, eu erro, eu estou desonrando a Deus, mas Abraão desonrou a Deus também, Abraão também desonrou a Deus, então está tudo bem. Não, irmãos, não é para a gente se confortar no pecado de Abraão. Textos como esses aqui, irmãos, eles servem como advertência, para nos mostrar, irmãos, a não cometer o mesmo erro que Abraão cometeu aqui. Então, serve para nos mostrar, eu preciso confiar em Deus, porque na palavra de Deus, quando Abraão resolveu se colocar na frente, quando Abraão resolveu usar suas estratégias, deu problema. E a mesma coisa vai acontecer se eu cometer o mesmo erro. Então eu preciso confiar em Deus, preciso ficar firme, preciso manter minha paz, preciso manter a minha integridade aqui em Jesus Cristo, porque quando Abraão foi fazer diferente, sabe, os textos como esse, irmãos, são alertas para que nós não venhamos a fazer a mesma coisa. Glória a Deus. E Abraão aprendeu, irmãos. Ele cresceu espiritualmente, ele aprendeu a lição. E que esse texto bíblico, irmãos, possa nos fazer aprender também. Glória a Deus. Irmãos, confiar em Deus quando tudo está bem é fácil. Sabe, irmãos, é por isso que tem um monte de crente, quando tudo está bem, você fala, meu Deus, esse irmão aqui é crente, é fervoroso, esse irmão aqui, cara, você de repente, vem uma escassez aí, vem uma fome, a pessoa se transforma. Irmãos, a pessoa vira uma outra pessoa que você nunca viu na vida. Mas o que aconteceu com aquele irmão? Está todo perturbado, revoltado, nervoso, e perdeu a mente, depressão, um se suicidou e o outro está usando até droga. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que, sabe, as dificuldades, irmãos, mostram a verdadeira fé. Glória a Deus. Sabe, irmãos, por isso que se nós somos um eleito de Deus, a dificuldade, irmãos, vai nos fazer crescer espiritualmente. Glória a Deus. Mas se não é um eleito de Deus, a dificuldade vai fazer justamente o oposto, vai produzir justamente o oposto, vai produzir murmuração, sabe, erro. A pessoa vai cada dia mais e mais para o abismo, cada dia mais e mais para a murmuração, cada dia mais e mais para a depressão, até chegar no que você pode imaginar de pior, né? Que é o que muitos fazem, é o suicídio, né? Ou a qualquer tipo, ou os piores atos pecaminosos, né, irmãos? Então que nós sejamos aquele que cresce espiritualmente na dificuldade, irmãos. Que a dificuldade, irmãos, nos ensine a confiar em Deus, custe o que custar. Essa é a palavra desse louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus, oração em nome do Senhor Jesus. Amém.